Olá, boa tarde a todos que estão acompanhando a programação da TV Legislativa e dentro de instantes terá início a 29ª sessão ordinária desta terça-feira, dia 20 de agosto de 2024. Na ordem do dia, um item é o que os senhores acompanham agora. O único item da pauta é o veto integral ao projeto de lei de número 31/2024, de autoria do senhor prefeito municipal, que encaminha veto integral ao projeto de lei de número 31/2024, que dispõe sobre o reconhecimento da fibromialgia incapacitante como deficiência e da outras providências. A data é do dia 7 de agosto de 2024, discussão única. E sintonizando o canal 48.2 digital, ou então acessando as nossas redes sociais pelo Facebook, TV Câmara Cubatão e também no YouTube, os senhores terão a oportunidade de acompanhar essa transmissão ao vivo que começa em instantes. Até já! Aqui, tá? Havendo o número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido o vereador Alessandro Donizete Oliveira para assumir a primeira secretaria, o vereador Alexandre Mendes Topete a vice-presidência e o vereador Afonsinho a segunda secretaria. Comunico que se encontra à disposição na divisão administrativa a súmula da correspondência expedida e recebida. Solicito o senhor, primeiro secretário, que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa. Indicações encaminhadas à mesa da Câmara em 22 de 2024, sugerindo aos poderes competentes. Do vereador Joelson Alves de Souza, Kleber do Cavaco. Troca de luminárias de postos de energia elétrica localizada na avenida principal, número 1489, na cota 200. Poda de árvore localizada na rua 17, próximo ao número 80, ao lado da Unidade Municipal de Ensino, estado do Acre, na cota 200. Troca de lâmpada no poste de energia elétrica localizado na rua principal, número 1485, também na cota 200. Troca de lâmpada no poste de energia elétrica localizado na rua principal, número 1023, na cota 200. E retirada dos equipamentos e academia do ar livre instalados na Praça da Seringueira, na Vila dos Pescadores. Do vereador Rodrigo Ramos Soares, o Rodrigo Alemão. Vistoria para a retirada da árvore localizada na Avenida Europa, em frente ao número 360, no Jardim Casqueiro. Manutenção do leito carroçável na Avenida Henri Borden. Criar uma central de intermediação em Libras, permitindo que pessoas com deficiência auditiva e surdos tenham acessibilidade nas repartições públicas. Encaminha-se. Passamos ao expediente dos senhores vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Alessandro Donizete Oliveira. Justificar a ausência do vereador Marcos Roberto Tinho por motivos particulares. Ausência justificada. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário que fosse direto para a ordem do dia. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Alexandre Mendes Topete. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovados. Contrário, o voto contrário do vereador Alessandro Donizete Oliveira, vereador Guilherme do Salão, vereador Rodrigo Ramos Soares, vereador Sérgio Calçados. Está, portanto, aprovado. questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Guilherme Malaquias.
Gostaria de justificar por motivos particulares a ausência do vereador Rochinha. Ausência justificada, vereador. Obrigado. Conforme deliberação do plenário, passamos à ordem do dia. O único item da pauta é o processo número 359/2024, autoria veto integral ao PL número 31/2024, autoria prefeito municipal. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura em razões do veto integral aposto pelo Executivo ao projeto de lei número 31/2024, que dispõe sobre o reconhecimento da fibromialgia, incapacidade como deficiência e da outras providências. Razões do veto. De autoria do nobre. Senhor presidente, não há áudio. Questão de ordem, presidente. Não tá vendo? Vou voltar. Voltando. Razões do veto. De autoria do nobre vereador Alessandro Donizete de Oliveira, a proposição em questão dispõe sobre o reconhecimento da fibromialgia impactante como deficiência e das outras providências. Em que pese a nobre intenção do ilustre vereador, apresentamos nessa oportunidade veto total ao projeto de lei pelas razões que seguem. A Secretaria Municipal de Gestão manifestou-se pela inconveniência do projeto de lei, razão pela qual, nos termos do artigo 56 da Lei Orgânica do Município, cabe o veto total. No entendimento da Secretaria, o referido projeto de lei prevê custos adicionais de ordem financeira e autorial ao regime próprio à Previdência Social dos servidores municipais de Cubatão, conforme transcrito. O assunto é de interesse da Previdência Municipal, uma vez que aposentadorias relacionadas à invalidez têm cálculo próprio na hipótese biométricas e demográficas, inclusive com tábua de entrada de invalidez. Portanto, o assunto é técnico e requer mais tempo para aprovação. O equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência é mando constitucional. Ademais, aproveitamos para consignar a previsão do artigo 40 da Constituição Federal de 88, em que o regime próprio de previdência social dos servidores públicos deve observar o critério da preservação do equilíbrio financeiro atuarial conforme segue. Artigo 40, o regimento próprio da previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário mediante contribuição do respectivo ente federativo de servidores ativos, aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Vale registrar, igualmente, a previsão da portaria MTP número 1467, de 2 de junho de 2022, em que é entendido o equilíbrio financeiro e atuarial como a garantia de equivalência ao valor presente entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas apuradas atuariamente, que, juntamente com os bens, direitos e ativos vinculados, comparadas às obrigações assumidas, evidencia a solvência e a liquidez do plano de benefícios. A mesma portaria editada pelo Ministério da Previdência traz a previsão do equilíbrio financeiro e atuarial, em que todos os envolvidos devem pautar suas ações visando a sustentabilidade do sistema, conforme segue transcrito. Artigo 25. A RPPS deverá ser garantido o equilíbrio financeiro e atuarial em conformidade com avaliações atuariais realizadas em cada exercício financeiro para organização e revisão do plano de custeio de benefícios. Artigo 1º, os entes federativos deverão observar no dimensionamento do compromisso do plano de benefícios e no estabelecimento do plano de custeio da RPPS. Parâmetros técnicos atuariais previstos nessa portaria, detalhados no anexo 6º, para assegurar a transparência, solvência, liquidez e a observância do equilíbrio financeiro e atuarial. Artigo 2º, o ente federativo deverá garantir diretamente a totalidade dos riscos abertos no plano de benefícios, preservando o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, se, no caso de desequilíbrio, é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do regime. Artigo 3º, os dirigentes e membros dos conselhos deliberativo e fiscal da RPPS e os gestores e representantes
legais do ente federativo deverão pautar suas ações pela busca da sustentabilidade de longo prazo do regime. Artigo 4º, o atendimento aos parâmetros estabelecidos nesta portaria não exime os responsáveis do ônus de demonstrar tempestivamente a adequação das hipóteses permissas atuariais, regimes financeiros e métodos de financiamento adotados para o RPPS. Desta feita, a criação de critério que pode ensejar majoração dos custos ao RPPS, sem o prévio estudo atuarial, indicando a capacidade de fundo de previdência de Cubatão a assumir tais cargos com figura de irregularidade contrária, mandamento constitucional e orientações do Ministério da Previdência e deve ser repelido. Insta a consignar por oportuno que, apesar da proposta ser louvável, carece de estudos elementares para dar segurança jurídica e equilíbrio ao Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão. Nesse sentido, embora o projeto de lei tenha sido aprovado em plenário, viola a ordem constitucional e contraria o interesse público conforme exposto, com as considerações que reputamos necessárias e respeito às normas constitucionais acerca da matéria. Temos a informar ao presidente são as razões que nos levam a vetar integralmente o projeto de lei 31/2024, o qual, ora, submetemos à elevação e apreciação dos senhores membros da Câmara Municipal. Quem está assinado, eu prefiro não. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer exato de Justiça e Redação pela manutenção do veto integral aposto pelo Executivo o projeto de lei número 31/2024, bem como o parecer em separado exarado pelo vereador Alessandro Donizete Oliveira, membro da Comissão de Justiça e Redação, pela rejeição do veto integral aposto pelo Executivo ao projeto de lei número 31/2024. Parecer. Retorna a essa comissão do projeto de lei número 31/2024 de autoria do vereador Alessandro Donizete de Oliveira, que dispõe sobre o reconhecimento da fibromialgia incapacitante como deficiência das outras doenças. Para pronunciamento nos termos do artigo 131 do Regimento Interno dessa Casa, tendo em vista o veto integral aposto pelo senhor prefeito municipal. No ofício número 103/2024, encontra-se as razões do veto, após que catamos e a seguir transcrevemos. A Secretaria Municipal de Gestão manifestou-se pela inconveniência do projeto de lei, razão pela qual, nos termos do artigo 56 da Lei Orgânica do Município, cabe o veto total. No entendimento da Secretaria, o referido projeto de lei prevê custos adicionais de ordem financeira e atuarial ao regime próprio de custos adicionais da Previdência Social nos servidores municipais de Cubatão, conforme transcrevo. O assunto é de interesse da Previdência Municipal, uma vez que aposentadorias relacionadas à invalidez têm cálculo próprio das hipóteses biométricas, demográficas, inclusive com tábua de entrada de invalidez. Portanto, o assunto é técnico e requer mais tempo para aprovação. O equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência é mando constitucional. Ademais, aproveitamos para consignar a previsão do artigo 40 da Constituição Federal de 1988, em que o regime próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos, a RPPS, deve observar o critério da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme segue. O artigo 40, o regime próprio de Previdência Social dos Servidores Titulares terá caráter contributivo e solidário, mediante a contribuição do respectivo ente federativo dos servidores ativos, dos aposentados e pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro atuarial. Vale registrar, igualmente, a previsão da portaria MTP número 1467 de 2 de julho de 2022, em que é entendido o equilíbrio financeiro e atuarial como a garantia de equivalência a valor presente entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas apuradas atuariamente, que, juntamente com os bens, direitos e ativos vinculados comparados às obrigações assumidas, evidencia a solvência e a liquidez do plano de benefícios. A mesma portaria editada pelo Ministério da Previdência traz a previsão do equilíbrio financeiro e atuarial, em que todos os envolvidos devem pautar suas ações, visando a sustentabilidade do sistema, conforme segue transcrito. Artigo 25. Ao RPPS deverá ser garantido
o equilíbrio financeiro e atuarial em conformidade com avaliações atuarial realizadas em cada exercício financeiro para a organização e revisão do plano de custeio e benefícios. Parágrafo 1º. Os entes federativos deverão observar no dimensionamento dos compromissos do plano de benefícios e no estabelecimento do plano de custeio dos RPPS, os parâmetros técnicos atuariais previstos nessa portaria e detalhados no anexo 6º, para assegurar a transparência, solvência, liquidez e a observância do equilíbrio financeiro atuarial. Parágrafo 2º. O ente federativo deverá garantir diretamente a totalidade dos riscos cobertos do plano de benefícios, preservando o equilíbrio financeiro e atuarial do de eventuais insuficiências financeiras do regime. Parágrafo 3º. Os dirigentes e membros dos comitês deliberativos e fiscal da RPPS, os gestores e representantes legais do ente federativo deverão pautar suas ações para a busca da sustentabilidade de longo prazo do regime. Parágrafo 4º. O atendimento aos parâmetros estabelecidos nessa portaria, nem os responsáveis do ônus de demonstrar tempestivamente a adequação das hipóteses e premissas atuariais, regimes financeiros e métodos de financiamento adotados para o RPPS. Desta feita, a criação de critério que pode ensejar majoração dos custos ao RPPS, sem o prévio estudo atuarial, indicando a capacidade do Fundo de Previdência de Cubatão assumir tais encargos configura irregularidade contrária, mandamento constitucional e orientação do Ministério da Previdência deve ser repelida. Insta a consignar, por oportuno, que, apesar da proposta ser louvável, carece de estudos elementares para dar segurança jurídica e equilíbrio ao Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão. Nesse sentido, embora o projeto de lei tenha sido aprovado em plenário, viola a ordem constitucional e contraria o interesse público conforme exposto. Assim, em caso exposto, essa comissão opina pela manutenção do veto integral oposto ao projeto de lei. Quanto ao mérito, cabe ao doutor plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Ao melhor juízo, esse é o nosso parecer, são as comissões de 12 de agosto de 2024, Comissão de Justiça e Redação, Alexandre Mendes, presidente e relator, Anderson Delano, vice-presidente, Alessandro Donizete de Oliveira, membro, vencido. Retorna a esta comissão o projeto de lei número 31 de 2024, de autoria do vereador Alessandro Donizete de Oliveira, que dispõe sobre o reconhecimento da fibromialgia incapacitante como deficiência e das outras providências, para pronunciamento nos termos do artigo 131 do regime interno dessa casa, tendo em vista o veto integral aposto pelo senhor prefeito municipal. Este vereador, não concordando com o parecer exarado pelo relator da Comissão de Justiça e Redação, passa a exarar o veto do qual acato e a seguir transcrevo. Conforme legislativa da Casa, exarou o parecer ao presente veto, do qual acato a seguir transcrevo. Conforme notícia, o ofício número 113/2024, Sejur, o prefeito municipal decidiu vetar integralmente o PL em referência, expondo em suas razões, sumariamente, que a propositura encontra-se contrária ao interesse público, uma vez que a Secretaria Municipal de Gestão entendeu que o PL prevê custos adicionais de ordem financeira e atuarial ao regime próprio de previdência social dos servidores municipais de Cubatão. É o breve relatório. Fundamentação. Da análise do projeto de lei vetado, é de se observar que se trata de propositura destinada a reconhecer que a pessoa com fibromialgia é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais em âmbito municipal. A razão do veto integral, de natureza política, se consubstanciou na alegada falta de interesse público. Nos termos já pronunciados quando da tramitação do PL no âmbito desta Casa, no que permite a iniciativa da proposição legislativa em tela, é de se pontuar inicialmente que ainda existe na Constituição Federal de 88 e na Constituição do Estado de São Paulo
previsão expressa de reserva iniciativa. Quanto à matéria de fundo da propositura, não se visualiza no contexto proposto qualquer preceito dissonante das diretrizes constitucionais e legais de regência. Dessa maneira, sob os aspectos jurídico-legais que permeiam a propositura, não se vislumbra qualquer óbice à aprovação, sendo tal matéria eminentemente de mérito político, cuja análise se alberga na competência do egrégio plenário desta Casa, observadas as premissas técnico-jurídicas alinhavadas no opinativo sobre a tramitação deste PL. Conclusão. Deste modo, na esfera de competência opinativa, que cabe a essa Procuradoria Legislativa manifestar-se pela inexistência de óbice legal ou constitucional a rejeição do veto integral aposta ao projeto de lei ora tratado. Assim, face ao exposto pela Procuradoria Legislativa, este vereador opina pela rejeição do veto integral aposta ao presente projeto de lei. Quanto ao mérito, cabe ao do plenário decidir a conveniência, a oportunidade de sua aprovação. Salvo melhor juízo, esse é o nosso parecer. Sala das Comissões, 13 de agosto de 2024, Comissão de Justiça e Redação, o membro Alessandro Donizete de Oliveira. Em discussão, os pareceres. Eu peço a palavra, senhor presidente. Em discussão, com a palavra o vereador Alessandro Oliveira. Chega a ser engraçado a justificativa do senhor prefeito. Está muito claro que é político. E o que me entristece é que o inconsequente, irresponsável e moleque, senhor prefeito, ele não olha de maneira nenhuma, em momento nenhum, quem serão beneficiados com isso. As pessoas com fibromialgia. Por conta que o autor do projeto é o vereador Alessandro Oliveira, que nunca foi submisso às irresponsabilidades cometidas por esse inconsequente e desonesto, me parece, senhor prefeito. Não olhar para a necessidade das pessoas. E agora eu quero deixar claro para todos os vereadores, todos que votaram a favor desse projeto, todos, sem exceção, o parecer da Casa, procuradores inteligentíssimos, estudiosos são, voltados a essa questão de defender os interesses dessa Casa. Foi muito claro, não há óbice, ponto final, é meramente político. Então, eu jogo nas costas de cada vereador, se for pelo inconsequente, pelo irresponsável que é o seu prefeito, que agora é até ator, esse, ao meu ver, moleque, vai trabalhar para a cidade, seu moleque. Por conta de ser meu o projeto, não olha para as pessoas que vão ser beneficiadas, pessoas com fibromialgia. Então, está na consciência de cada vereador o voto hoje. O voto hoje, se não for aprovado, porque eu sempre digo, a cidade anda às traças, anda uma porcaria. A política pública não chega para a população, não é nem pelo inconsequente, porque o moleque que comanda a cidade, a gente sabe quem é. É por conivência dessa Casa. Então, cada um aqui é consciente do que vai fazer hoje, aprovando esse projeto, derrubando o veto desse irresponsável, desse prefeito que nós temos comandando a cidade. Por enquanto é só. Continua em discussão os pareceres. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores em ordem alfabética para a declaração de voto sobre a manutenção ou rejeição do veto aposto pelo Executivo ao projeto de lei número 31/2024, esclarecendo que para a rejeição do veto é necessário o voto da maioria absoluta dos membros desta Câmara. Vereador Alessandro Donizete de Oliveira, lógico, pela rejeição do veto. Alexandre Mendes da Silva. Mantém o veto. Alain Matias Barbosa de Souza. Mantém o veto. Anderson Delana Andrade. Mantém o veto. César da Silva Nascimento.
César da Silva Nascimento. Fábio Alves Moreira, ausente. Guilherme dos Santos Malaquias. Pela derrubada do veto. Joérmio Alves de Souza. Tem o veto, mantém o veto. José Afonso. Mantém o veto. Marcos Alberto Silva, ausente. Maria Jaqueline da Silva. Mantém o veto. Rafael de Souza Vilar. Pela rejeição do veto. Rodrigo Ramos Soares. Pela rejeição do veto. Roniele Martins da Silva. Mantém o veto. Sérgio Augusto de Santana. Pela rejeição do veto. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do resultado da votação do veto integral aposto pelo Executivo ao projeto de lei número 31/2024. 7 votos pela manutenção, 5 votos pela rejeição, 3 ausentes. Está, portanto, mantido o veto integral aposto pelo Executivo ao projeto de lei número 31/2024. Esgotada a pauta da ordem do dia, nada mais havendo tratada, declaro encerrada a presente sessão. Dureza, hein, Guilherme? Vai.